Boa tarde, meus amigos, meus irmãos e irmãs, crianças. Com muita alegria, né? Mais um dia, agradecendo a Deus porque Ele fez amanhecer, fez raiar o sol em nossa vida mais uma vez e por isso nós devemos estar alegres. É o nosso dever estar louvando a Deus por essas bênçãos, porque muitas pessoas não conseguiram contemplar esta maravilha de Deus. Mas eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus. Eu convido a você a permanecer nesse vídeo curto, para você assistir, compartilhar e curtir. E se quiser se inscrever no nosso canal, esteja à vontade. Será um prazer para nós. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos criados em Cristo Jesus. Somos feitura sua. Fomos criados em Cristo Jesus. Para as boas obras, nas quais Deus preparou com muita antecedência para que andássemos nela. Deus sempre aprovou as boas obras, boas atitudes, bom caráter, bom coração, mas a salvação é somente pela fé em Jesus. É somente pela fé em Jesus. Porque nós fomos criados em Cristo Jesus. Somos feitura sua e fomos criados em Cristo Jesus. Mas veja só o que o apóstolo Paulo diz ainda na carta que ele escreveu a Tito, no capítulo 3. Esta palavra é fiel. Ele inverteu ali, fiel é esta palavra. E eu quero que você continue afirmando isto com muita veemência. Por quê? Para que os crentes se dediquem cada dia mais às boas obras. Então ele fez um ligamento com a carta que ele escreveu aos Efésios, com a que ele escreveu para Tito, a carta que ele escreveu aos Efésios. Ele falou que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E Deus preparou as boas obras, essa atitude, esse caráter de ser bom, de ser benigno, Ele preparou para nós com muita antecedência. Preparou para quê? Andássemos nesse caminho. O caminho de fazer boas obras não é preparado pelo homem, como muitas pessoas pensam. Boas obras não dá salvação. Boas obras não te livra do inferno. Mas se você é um crente, você deve dedicar-se às boas obras, porque Deus preparou para isso, com muita antecedência. Nós somos feituras de Deus, criaturas de Deus. E aí nós fomos criados novamente em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus, com muita antecedência, preparou este caráter para que nós andássemos nele. Então, crente, irmãos, crentes, pratiquem as boas obras. Se você é um salvo por Cristo, pratiquem as boas obras. Se você não é um salvo por Cristo, não aceitou Ele como exclusivo salvador de sua vida, se você ainda tem outras crenças, receba Jesus como salvador da sua vida e continue fazendo boas obras, porque Deus preparou para você. Deus preparou para os crentes criados em Cristo Jesus as boas obras. E o apóstolo reafirmou em Tito, capítulo 3, Tito, faz o seguinte,
essa palavra é fiel. E eu quero que você, com mais veemência, com mais firmeza, continue afirmando essa verdade, porque os crentes precisam dedicar-se às boas obras. Existe uma divisão muito grande. Existem pessoas que ensinam que a salvação é pelas obras. E aí os crentes ensinam que a salvação é pela fé. E aí o outro deixa de praticar a fé em Cristo, porque a salvação é pelas obras, e os crentes deixam de praticar as boas obras, porque a salvação é pela fé. Saiba dessa verdade. Firma nessa verdade. A salvação é pela fé em Jesus, não é por obras. Porque as pessoas que são ricas, eles têm condição de fazer mais boas obras, então eles não vão se gloriar se eles for salvos, porque obras não salvam. Boas obras servem para você ser abençoado, porque o que semeia, isso você colhe. Se você semeia bondade, você vai colher bondade. Então, mas para a salvação não. A salvação é somente pela fé em Cristo. Mas o irmão crente, a palavra de Deus está te mandando nesse dia hoje, que se chama hoje, a dedicar-se a praticar as boas obras. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que esta palavra possa produzir mudança na nossa vida, na sua vida também. Fique com Deus.